Olá! Hoje vamos mergulhar num sistema fascinante e, nossa, super importante. O sistema renal. É um tema chave para quem está na área da saúde, para entender como nossos rins mantêm tudo em ordem no corpo. Vamos focar um pouco na anatomia, nas funções essenciais e como eles controlam a água e o equilíbrio ácido-base com base no material que a gente estudou. Exatamente. É um sistema, olha, vital mesmo. Pensa, eles filtram o nosso sangue o tempo todo. Regulam os fluidos, os eletrólitos, a pressão arterial, eliminam resíduos, essenciais para a homeostase, para manter nosso equilíbrio interno. Isso. E falando em estrutura, o sistema urinário tem os rins, claro, os ureteres, a bexiga e a uretra. Os rins ficam ali na parte de trás do abdômen, são órgãos até pequenos, né? Uns 150 gramas cada um, mais ou menos. Pequenos no tamanho, mas gigantes na função. Totalmente. E recebem uma quantidade enorme de sangue, algo como 20, 25% de todo o sangue que o coração bombeia a cada minuto. Impressionante. É impressionante mesmo. E por dentro, cada rim tem basicamente uma parte externa, o córtex, e uma interna, a medula. Mas a unidade que faz o trabalho pesado mesmo é o néfron. Ah, o famoso néfron. Sim, cada rim tem milhões deles. E cada néfron tem uma parte vascular que inclui o glomérulo, imagina um novelo de capilares onde o sangue é filtrado. E tem a parte tubular, a cápsula de Bowman que coleta esse filtrado, e depois os túbulos proximal, alça de Henle, distal e o ducto coletor, onde esse líquido vai sendo processado. Certo. E as funções, então? Vão muito além de só fazer xixi, né? Ah, com certeza. Eles regulam o volume do líquido fora das células e a pressão arterial, controlam a osmolaridade, que é a concentração do sangue, mantêm o equilíbrio dos íons, como sódio, potássio, ajustam o pH do sangue e ainda eliminam os restos do metabolismo, toxinas e até produzem hormônios. Exato. E tem aquele dado curioso que você mencionou. Filtram cerca de 180 litros de plasma por dia. 180 litros. Mas a gente só faz em média 1,5 litro de urina. Como pode? Onde vai o resto? Boa pergunta. Essa mágica acontece por causa de três processos básicos que ocorrem lá no néfron. Primeiro, tem a filtração. Lá no glomérulo, como eu disse, é a passagem da água e de solutos pequenos do sangue para dentro da cápsula de Bowman. Forma o filtrado glomerular. A taxa normal disso, a TFG, é uns 125 ml por minuto. É bastante coisa. Uhum. E depois? Depois vem a reabsorção. Aqui é que o corpo pega de volta quase tudo que foi filtrado, mas que ainda é útil. É um processo super seletivo. Nos túbulos, pensa, 99% da água, toda a glicose, normalmente, aminoácidos, íons importantes, tudo volta para o sangue, nos capilares que ficam em volta dos túbulos. Ah, então é por isso que a glicose não aparece na urina de quem não tem diabetes. Exatamente. O rim tem um limite para reabsorver a glicose. Se a pessoa tem diabetes e a glicose no sangue está muito alta, esse limite é ultrapassado. Aí sim, a glicose vaza para a urina. É a glicossúria. Entendi. Filtração, reabsorção e o terceiro? O terceiro é a secreção. Aqui, o corpo transporta ativamente algumas substâncias específicas do sangue direto para dentro do túbulo. É o contrário da reabsorção. Serve para eliminar mais rápido certas coisas como íons hidrogênio, H+, potássio, K+, alguns resíduos e até restos de medicamentos, uma limpeza extra. Filtra geral, pega de volta o que interessa e ainda joga fora ativamente o lixo que sobrou. Faz sentido. Isso. E o resultado final de tudo isso é a urina, que desce pelos ureteres, fica armazenada na bexiga e depois é eliminada na micção. Perfeito. Agora, falando em pegar de volta o que interessa. Esse equilíbrio de água e eletrólitos é super delicado, né? A gente bebe água, come sal, potássio. Fundamental. A gente ingere água, cerca de 2 litros por dia, e eletrólitos, como sódio e potássio. Eles são vitais para tudo, né? Potencial de membrana dos nervos, contração muscular. O corpo controla isso com a sede e até com apetite por sal, mas os rins são os grandes maestros do ajuste fino. E como eles sabem o que fazer? Segurar mais água, liberar mais sal? O corpo monitora constantemente a osmolaridade do plasma,
A concentração. Se o sangue fica muito concentrado ou se o volume de sangue cai, o cérebro libera um hormônio, o ADH, hormônio antidiurético, também chamado de vasopressina. ADH, antidiurético, ou seja, ele diminui a urina. Exato. Ele age lá nos rins, principalmente nos ductos coletores, fazendo eles reabsorverem mais água. Aí a urina fica mais concentrada e o corpo segura a água. Entendi. E tem outro hormônio importante aí, né? A aldosterona. Sim, a aldosterona. Ela entra em cena principalmente se a pressão arterial está baixa ou se a concentração de potássio, K+, no sangue sobe muito. Ela é estimulada por um sistema complexo chamado renina-angiotensina-aldosterona. O efeito dela é fazer o rim reabsorver mais sódio. E onde o sódio vai, a água geralmente vai atrás. Ah, então ela ajuda a aumentar a pressão e o volume sanguíneo. Isso. E ao mesmo tempo que segura sódio, a aldosterona promove a excreção de potássio. É crucial manter o potássio naquela faixa estreitinha, de 3,5 a 5 mEq. Porque se sair dessa faixa... Aí complica. Pouco potássio, hipocalemia, ou muito potássio, hipercalemia, podem causar problemas sérios no coração, arritmias e nos músculos também, fraqueza, paralisia. Nossa, muito delicado mesmo. E falando em equilíbrio delicado, tem o do pH, o equilíbrio ácido-base. O pH do sangue arterial tem que ser mantido ali entre 7,35 e 7,45. Uma faixa minúscula. E qualquer desvio significativo já causa problemas. Se o pH cai muito, fica ácido, a pessoa pode ficar sonolenta, confusa É acidose, né? e deprime o sistema nervoso central. Exato. E se o pH sobe muito, fica alcalino, é a alcalose. Aí o sistema nervoso fica hiperexcitável. Pode dar formigamento, espasmos musculares. Então, como o corpo lida com isso? Porque o nosso metabolismo produz ácidos o tempo todo, não é? Produz sim. Ácido lático durante exercício intenso, cetoácidos no diabetes descompensado ou jejum prolongado. É um desafio constante. Mas temos defesas. São 3 linhas principais. A primeira é a mais rápida, os sistemas tampão. São substâncias no sangue e nos tecidos que absorvem o excesso de ácido ou base quase instantaneamente. O principal é o sistema bicarbonato ácido carbônico. Tipo uma esponja química. Isso, uma ótima analogia. Proteínas e fosfatos também ajudam a tamponar. Mas é uma solução temporária. E a segunda linha? A compensação respiratória. É rápida também, questão de minutos. Os pulmões ajustam a ventilação. Se o sangue está ácido, a respiração acelera para eliminar mais CO2. Menos CO2 no sangue significa menos ácido carbônico e o pH tende a subir. Ah, e se o sangue está alcalino, a respiração fica mais lenta para reter CO2? Exatamente. Acumulando CO2, forma mais ácido carbônico e o pH tende a cair. Inteligente. E a terceira linha? A compensação renal. Essa é a mais lenta, pode levar horas ou até dias para ter efeito máximo, mas é a mais poderosa e definitiva. Os rins conseguem ajustar a quantidade de ácido, íons H+, que é eliminada na urina, e também controlar a quantidade de bicarbonato, HCO3-, que é uma base que é reabsorvida de volta para o sangue ou eliminada. Então os rins corrigem o problema na raiz a longo prazo. Precisamente. Eles podem produzir urina mais ácida ou mais alcalina conforme a necessidade do corpo. E quando essas compensações todas não são suficientes? Aí temos os desequilíbrios propriamente ditos. Exatamente. Quando os mecanismos de defesa são sobrecarregados, surgem os distúrbios ácido-base. A gente classifica eles basicamente pela origem do problema, respiratória ou metabólica. Certo. Acidose respiratória. Acontece quando a ventilação é insuficiente, tipo numa doença pulmonar obstrutiva crônica, DPOC, ou por uso de sedativos. Acumula CO2, o pH cai. A compensação renal vai tentar jogar fora mais ácido e segurar bicarbonato. Acidose metabólica. Aqui o problema não é o pulmão. Pode ser por acúmulo de outros ácidos, como na cetoacidose diabética ou na acidose lática, ou por perda de base, como numa diarreia grave que leva embora muito bicarbonato. Nesse caso, a compensação respiratória tenta ajudar com hiperventilação para baixar o CO2. E os rins também trabalham para corrigir. E as alcaloses? Alcalose respiratória. É o contrário da acidose respiratória, causada por hiperventilação, respiração muito rápida, como em crises de ansiedade ou ventilação mecânica excessiva. Perde muito CO2,
o pH sobe. A compensação renal tenta segurar ácido e eliminar bicarbonato. E, por fim, a alcalose metabólica. Pode ser por perda excessiva de ácido, como em vômitos repetidos, que eliminam o ácido do estômago, ou por ganho de base, tipo tomar muito antiácido com bicarbonato. A compensação respiratória tenta diminuir a ventilação para segurar CO2, e os rins agem para normalizar. Ufa, é bastante coisa. Fomos desde a estrutura lá do néfron, pequenininho, até esses sistemas super complexos de equilíbrio hídrico, eletrolítico e ácido base. É realmente uma engenharia biológica incrível. É fascinante, né? Ver como os rins conseguem integrar tantas funções diferentes para garantir a estabilidade do nosso meio interno. A homeostase depende muito deles. Sem um bom funcionamento renal, todo o resto fica comprometido. Com certeza. E isso nos deixa com uma reflexão interessante, né? Pensando nessa conexão tão direta entre o que a gente come, o que a gente bebe, nossa pressão arterial e a função dos rins. Como será que as nossas escolhas do dia a dia, ao longo dos anos, podem influenciar a saúde desses órgãos tão essenciais e trabalhadores? Fica aí pra gente pensar.